Boa noite e a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Meus irmãos, eu estou aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo cantinho, onde eu leio e medito, pois eu tenho visto, assim como o Senhor, nosso Deus tem visto tantas brigas, tantas discussões, tantas contendas e tantas confusões no meio do seu povo. Ele não está feliz com isso, pois ele tem dito que bom, meus irmãos, seria se os seus filhos vivessem em união uns com os outros. Mas o que os seus filhos estão fazendo? Estão deixando de amar, estão deixando de praticar o amor, estão deixando de amar uns aos outros. Assim como ele disse, amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Se vocês amardes uns aos outros, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Se não amardes uns aos outros, não serão meus discípulos. Há tantas brigas e há tantas confusão. Jesus, ele tem dito: não julgueis, para que não sejais julgados, e não condeneis, para que não sejais condenados. E o povo de Deus se esquece que somente Ele é o juiz, que somente Ele é quem vai julgar o seu povo e toda a nação. Tantas brigas, tantas contendas, tantas confusão no meio do seu povo. Deus não está feliz. Deus não está feliz. O Senhor Jesus não está feliz com o seu povo brigando, discutindo. Ele não está feliz. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele tem dito que aprendeis comigo, que sou manso e humilde de espírito. Mas alguns brigam, alguns contendem, alguns desprezam o amor, a felicidade que quando você aprende com o Senhor Jesus,
você aprende com ele a ser manso e a ser humilde. Também está escrito que o servo do Senhor, ele tem que ser manso e humilde. Se não é manso, se não é humilde, não aprendeu com ele, não é servo dele, está longe do caminho. Agora ouçam com atenção. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Meus filhos, não julguei os outros, para vocês não serem julgados por Deus, o meu Pai. Porque Deus, o meu Pai, julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usarem com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Será que vocês estão se esquecendo dessas palavras? Dessa ordenança de Jesus? Será que vocês aprenderam com ele? Pois em João capítulo 3, versículo 17, olha só, vou ler para todos que estão assistindo esse vídeo, entendam de uma vez. Entendam que Jesus, ele quer que você seja manso e humilde, de espírito. Repito, João, o Evangelho de João 3 e 17, capítulo 3 e versículo 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem é você? Se o Filho não veio para julgar as pessoas e nem condenar as pessoas, quem é você para julgar as pessoas e condená-las? Você não é juiz, você não é o advogado, você não é Deus para julgar ninguém. Não se esqueça de que quando você está julgando, você mesmo está se entregando à condenação. A sua própria condenação você está assinando. Porque você não aprendeu com Jesus. Você não aprendeu a ser manso nem humilde. Você não aprendeu a não julgar o próximo. Não aprendeu a não julgar os outros. Está escorrendo perigo de vida. Está escorrendo perigo. E sério perigo. Em 2 Timóteo, também está escrito: em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E o 26.
que corrige com delicadeza. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem, de viverem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Quem é vocês para julgar e condenar? O Mateus capítulo 18 e o versículo 22. Olha o que está escrito. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de batalha, de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. E o 29. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. O 30. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contra tudo ao patrão. Foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e, por isso, eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Você devia ter perdoado e não ter julgado. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém. Até logo.